Olá, sou Jorge Schwerz e falo aqui da Igreja Evangélica de Maravilha. Quero falar um pouquinho neste dia do livro da Bíblia de Daniel e especialmente sobre o profeta Daniel. Daniel é um dos poucos homens nas Escrituras Sagradas pelo qual não encontramos nenhum comentário ou menção negativa. Sabemos que Daniel era um pecador como qualquer um de nós, porém nada foi registrado que prejudicasse o seu testemunho como profeta do Senhor. E se olharmos para a sua história e de seu povo, Daniel teria tudo para ser um homem entristecido, um homem revoltado, e teria todas as chances de ter abandonado a sua fé, pois sua terra foi atacada e destruída pelo rei da Babilônia e o seu exército. Além de ver a sua cidade destruída, serem levados como prisioneiros, escravos, para trabalhos forçados em construções, lavouras, e alguns também para servirem ao rei no palácio. Daniel foi um desses privilegiados, que permaneceu no palácio junto com alguns de seus amigos, que eram da família real e tinham o privilégio de saber escrever e ler. Mesmo nesta situação, Daniel se manteve um homem íntegro e de grande fé, não deixando-se contaminar com as porções de iguarias que o rei lhes oferecia, nem com o vinho que o rei queria que eles bebessem. Daniel preferiu se manter um homem simples, mantendo seus costumes da sua terra, se alimentando apenas de legumes, verduras e cereais. E com isso, a fé de Daniel era cada vez maior. E ele pôde evidenciar isso no agir de Deus, quando foi chamado para interpretar um sonho do rei, aonde que nenhum dos seus sábios, adivinhos, astrólogos e feiticeiros conseguiu desvendar. Mas Daniel, com a ajuda de Deus, pois antes de se encontrar com o rei, se colocou em oração e pediu também que seus amigos orassem por ele. E Daniel conseguiu assim explicar o sonho que o rei teve. Em um segundo momento, a sua fé foi demonstrada e evidenciado o agir de Deus, quando Daniel explica palavras que apareceram escritas na parede do palácio durante um banquete. E Daniel, mais uma vez, superou os sábios, magos e feiticeiros do rei, demonstrando que ele tinha muito mais capacidade e sabedoria, mas não porque ele era uma pessoa melhor, mas porque Deus estava em sua vida e ele tinha uma comunhão permanente com ele. Em um terceiro momento, quero falar de algo que aconteceu com Daniel, pois ele estava se tornando uma pessoa muito influente naquela cidade, naquele país. Ele já era a terceira pessoa mais importante, era um dos ministros que governava aquele país. E aí despertou um mal-estar entre os governadores, prefeitos, pessoas que também administravam aquele país, e tentaram incriminar Daniel e criaram um decreto. Convenceram o rei a assinar esse decreto, que condenasse quem não pedisse ao rei o que poderia ou não poderia fazer. Não poderia se dirigir a nenhuma outra pessoa, nem a outros deuses ou Deus, mas Daniel era um homem que só buscava relacionamento e orientação em seu Deus. Quando Daniel soube desse decreto, ele vai para casa, sobe em seu quarto, abre a janela e se coloca em oração. E por isso Daniel é condenado. Daniel é jogado na cova dos leões, mas para a surpresa de todos, a boca dos leões foram fechadas pelos anjos do Senhor e nada aconteceu a Daniel. Mas por que isso aconteceu a Daniel? Provavelmente existem várias razões, mas quero destacar somente uma. Repetidas vezes Daniel provou ser um homem totalmente fiel à oração. Este era o segredo deste homem. Esse era o segredo do seu sucesso. Daniel era um homem fiel à oração. Isso nós encontramos no capítulo 2, versículos 17 a 23,
no capítulo 9, versículos 1 a 19, e quero destacar o capítulo 6, versículo 10, onde ali na palavra diz que Daniel fazia isso 3 vezes por dia. E aí eu preciso me perguntar, como está a minha vida de oração? Como está a minha comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com Deus, querido ouvinte? Você está tendo uma disciplina de oração? Você está vivendo esta fé viva e verdadeira? Você está tendo esta comunhão com o seu Deus? Daniel nos dá vários exemplos de sucesso, de prosperidade, mesmo não estando em sua terra, junto do seu povo, servindo em outro país, outros costumes, outras tradições, mas se manteve íntegro, se manteve fiel, demonstrando realmente aquilo que é necessário, comunhão e oração. Que Deus nos dê a sabedoria que necessitamos para assim buscarmos também em Cristo Jesus esta disciplina, para que possamos ter sucesso em nossos relacionamentos, tanto conjugais, pais e filhos, em nosso trabalho, em nossa comunidade, em nossa sociedade. Que Deus nos dê esta sabedoria, em nome de Jesus. Amém.